Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Pessoas especiais merecem destaque. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Se você é daqueles que fizeram sacrifícios para cumprir a meta de racionamento, ou daqueles que não conseguiram chegar lá e tiveram que pagar multa, se você é um brasileiro que paga todo ano aumento de energia elétrica previsto no contrato com as fornecedoras, certamente vai se interessar por essa notícia. O governo aceitou o argumento de que as distribuidoras de energia perderam dinheiro com o racionamento e que têm que ser compensadas. A proposta já está pronta. Reajuste de 6% no que elas recebem. E sabe quem vai pagar a conta? Você. Veja os detalhes agora no Jornal da Globo, que vai mostrar também. Os Estados Unidos contra o medo. Trote com Antrax agora dá multa de até 3 milhões de dólares por cada brincadeira sem graça. O Brasil contra o medo. Uma guarda especial vai enfrentar a guerra biológica e a fiscalização fica mais rigorosa nos correios e nos aeroportos. 12 mil denúncias em 5 anos. Na corrida dos erros médicos, ginecologistas, obstetras e cirurgiões plásticos lideram as estatísticas do Conselho de Medicina de São Paulo. Procuram-se pastores para trabalhar no exterior, com casa, comida, educação para os filhos e 500 dólares por mês de salário. E não precisa nem saber inglês. Agora, no Jornal da Globo. O secretário americano de Estado, Colin Powell, disse hoje que a queda da milícia talibã é uma questão de tempo. A declaração foi feita durante visita oficial à Índia, onde Powell tenta fortalecer a coalizão antiterror. Segundo o Pentágono, com a ferocidade dos ataques, o Talibã já está na iminência de perder um importante reduto no norte do país. De Washington, o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto mostra qual é a nova e temida arma usada pelos americanos contra o Afeganistão. O Talibã hoje foi alvo de uma arma que desde a guerra do Vietnã é o terror das tropas de terra, os aviões AC-130 da Força Aérea Americana. Eles voam a baixa velocidade e altitude e com metralhadoras de cano múltiplo e lança-foguetes, abrem uma trilha de destruição da largura de uma estrada e com quilômetros de extensão. O que estiver na linha de fogo é reduzido a pedaços, de seres humanos a veículos blindados. O uso do AC-130 mostra que a Força Aérea Americana já não teme a ação de baterias antiaéreas ou de mísseis portáteis Stinger, pelo menos na região de Kandahar. Mas isso não quer dizer que, pelo menos por enquanto, a estratégia de bombardeios tenha mudado. Esse foi o dia de ataques mais pesados contra o país. Mais de 100 aviões estiveram envolvidos. Cabul foi o alvo principal e o que deu mais dor de cabeça à Casa Branca, porque 2 bombas atingiram um depósito de alimentos e remédios da Cruz Vermelha. Exatamente o tipo de cenário que o governo Bush quer evitar, com a preocupação que tem de coordenar a ação militar com ajuda humanitária. A Casa Branca hoje nem admitiu o incidente, mesmo com a Cruz Vermelha tendo feito um protesto oficial desde o início do dia. O presidente também não disse uma palavra, apesar de ter estado, por coincidência, na própria Cruz Vermelha em Washington. A visita foi marcada dias atrás para estimular crianças americanas a ajudar crianças do Afeganistão. Hoje ainda, no edifício Hart, anexo ao Congresso, todos os funcionários de 2 andares acima e abaixo do gabinete do senador democrata Tom Daschle receberam testes para detectar anticorpos à bactéria do Antrax. Segundo o FBI, a pureza da bactéria encontrada na correspondência do senador mostra que a ação é de um profissional. A caligrafia na mensagem contida na carta é a mesma da caligrafia encontrada na carta com Antrax mandada à rede de TV NBC. E ambas as cartas foram enviadas da mesma agência dos Correios na cidade de Trenton, em Nova Jersey. E o secretário americano de Segurança Interna, Tom Reed, disse hoje que o combate ao bioterrorismo será a prioridade número 1 do governo dos Estados Unidos nas próximas semanas. Até agora, os sintomas do Antrax só se manifestaram em 4 pessoas. Uma delas morreu. Mas o FBI já registrou 2.300 suspeitas e muitos trotes. De Nova York, Heloísa Vilela mostra que os americanos estão vivendo sob o império do medo.
O primeiro caso de antraz deixou os americanos sem saber o que pensar. O segundo, o terceiro, o quarto detonaram o pânico. As vendas do antibiótico usado no combate à doença dispararam. O único fabricante prometeu aumentar a produção do remédio. Na internet já se vende mais Cipro do que Viagra, campeão no mercado de medicamentos. O apresentador do jornal de TV mais assistido nos Estados Unidos, Tom Brokaw, disse no ar: no Cipro nós confiamos. In Cipro, we trust. Depois que a NBC recebeu uma carta com antraz endereçada a ele, Tom Brokaw começou a tomar o remédio mesmo sem ter sido exposto à bactéria. Muitos americanos já estão cruzando a fronteira para comprar o antibiótico no México. Lá, algumas farmácias vendem sem receita médica. Mas o governo americano ainda não sabe quem está por trás das cartas contaminadas. Desconfia de Osama Bin Laden, mas outros terroristas podem estar aproveitando o momento para criar mais medo e confusão nos Estados Unidos. Hoje, o ministro da Justiça ameaçou: não vai perdoar trotes, eles serão tratados como crimes federais. A ameaça de bioterrorismo não é nenhuma brincadeira, disse ele. O FBI já recebeu mais de 2.300 denúncias de incidentes envolvendo antraz. A grande maioria alarmes falsos e trotes. 2 homens foram presos em Nova York por causa de trotes. Um outro disse ter visto um pó suspeito ao lado do teclado do computador dele em Connecticut. O FBI esvaziou o prédio, deu banho de descontaminação em todos os funcionários. E o engraçadinho ficou só olhando, sabendo que era mentira. Agora está sujeito a uma multa de 3 milhões de dólares. O governo brasileiro tomou hoje novas medidas para aumentar a segurança nacional contra o terrorismo. Pretende instalar detetores de metal nos aeroportos do país que não têm o equipamento e criar uma equipe de agentes especializados. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Aviação Civil. A reunião terminou agora à noite em Brasília. A repórter Délis Ortiz tem os detalhes. As autoridades insistem que o Brasil não é rota do terror, mas dizem também que esse inimigo é traiçoeiro. Por isso, todo cuidado é pouco. O Ministério das Comunicações determinou atenção especial para correspondências endereçadas ao Palácio do Planalto, embaixadas e organismos internacionais. O Ministério da Saúde quer saber quem trabalha com antraz. Cobra dos laboratórios essa informação. A Justiça anuncia que até o fim do mês, os principais aeroportos do país estarão equipados com detectores de metais. Pelo menos 7 ainda funcionam sem um único aparelho. Foz do Iguaçu, no Paraná, divisa com Paraguai e Argentina, é a maior preocupação. Mais policiais federais vão participar da fiscalização de passageiros. O Ministério da Justiça vai mais longe, quer a criação de uma polícia especial só para cuidar de portos, aeroportos e fronteiras. Homens fardados, os APPF, Agentes de Policiamento Preventivo Federal. Se a proposta for aprovada, vai ser aberto concurso para 6 mil vagas de nível médio. Mas tudo depende de dinheiro, do orçamento. Os estudos estão bem encaminhados, agora é um problema de saber como é que isso se encaixa na questão de contratação desse pessoal e o problema também de verba. Esta foi a primeira reunião do Conselho de Aviação Civil depois dos ataques nos Estados Unidos. O ministro da Justiça e a Polícia Federal foram chamados, discutiram segurança nos voos. A ação é no embarque. E para não deixar que as empresas aéreas despenquem financeiramente, o governo responde: não vai sair dinheiro do Tesouro Nacional. Vamos criar um aeroporto industrial, estamos criando em certos aeroportos o aeroshopping. Outra medida, a Infraero está securitizando as dívidas não ajuizadas das companhias de aviação. Isso é um ponto fundamental. Na prática, a Infraero vai rolar as dívidas que as companhias aéreas têm com ela. O prazo para o pagamento vai de 12 meses a 5 anos. A Varig e a Transbrasil serão as primeiras beneficiadas. Devem, juntas, 300 milhões de reais. O Bank Boston vai garantir a operação, recebendo como créditos as passagens aéreas vendidas no futuro. A Infraero considerava esses créditos irrecuperáveis. No Rio de Janeiro, autoridades da Polícia Federal, da Infraero, da Receita Federal e da Vigilância Sanitária
também discutiram novas medidas de segurança. Os especialistas dizem que o Brasil não está sob ameaça do terrorismo biológico e que o momento é apenas de prevenção. Os tripulantes e auxiliares de limpeza vão receber uma cartilha com instruções de como identificar e lidar com agentes biológicos. Quem faz a faxina dos aeroportos teme o contato com substâncias tóxicas. Se tiver algum pacote suspeito, para não meter a mão e nem apanhar e cheirar, para comunicar ao pessoal da segurança. As empresas aéreas também recadastraram todos os funcionários. Nós estamos tomando todas as medidas semelhantes ao que está sendo tomada nos países que são foco do problema, para dar tranquilidade ao nosso passageiro. Onde mais se vê cuidados com a segurança é no setor de embarques de passageiros, bagagens e cargas. Nada nem ninguém mais entra no avião sem passar antes por uma vistoria rigorosa. Até quem trabalha no aeroporto é revistado na entrada e na saída. Com os passageiros, a fiscalização é minuciosa. Além de passar pelo raio-x e detector de metais, as bagagens de mão são inspecionadas. Pela primeira vez, fomos autorizados a mostrar o setor de triagem de bagagens dos voos internacionais. As malas são analisadas e, no caso de suspeita, são abertas na presença do passageiro. O avião, que já tenha passado pela limpeza e pela vistoria, fica vigiado por seguranças para que ninguém se aproxime até a hora do embarque. Os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, referência nacional na identificação de bactérias, dizem que os cuidados são apenas preventivos. Não existe essa ameaça real, o Brasil não é rota desse tipo de ataque. As bactérias manipuladas no Brasil, elas são para pesquisa, não tem essa utilidade com a arma biológica. O Jornal da Globo perguntou na internet: você acha que o Brasil pode sofrer ataques terroristas? 46% dos internautas que acessaram o nosso site disseram que sim, que o país não está livre de atentados, explosões ou de ataques com armas químicas. Mas, para a maioria, 54%, a ação do terror não chegará ao Brasil. O endereço do site do Jornal da Globo é www.globo.com/Jornal da Globo, tudo junto. Procuram-se pastores. A oferta vem de uma igreja ainda pouco conhecida no Brasil, mas que já faz sucesso em outros países. A matriz, que fica em Uberlândia, Minas Gerais, paga as despesas dos interessados em morar no exterior. Foi assim, tocando numa banda gospel, que 12 amigos decidiram abrir 13 anos atrás uma igreja com o mesmo nome do grupo, Sal da Terra. O nosso desejo era poder estar trabalhando na área de missões, fazendo missões, voltando à terra daqueles que um dia nos abençoaram, trazendo o evangelho para o Brasil. Eles já construíram 10 templos em Minas e Goiás e viraram manchete na Inglaterra. Esta reportagem mostra como os brasileiros estão conseguindo evangelizar os europeus. Um trabalho que começa em Uberlândia. Aqui, anúncios tentam atrair interessados em ser pastor. Basta escolher um país e se candidatar. Nos últimos 9 anos, a igreja mandou 200 interessados para o exterior. A única despesa dos escolhidos é com a passagem de ida e volta. Fora do Brasil, eles ganham aluguel, alimentação e uma ajuda de custo de $500 por mês. Nem precisam de curso superior e os que não sabem falar inglês podem aprender o idioma de graça antes de embarcar. Os privilégios também incluem dentista, médico, escola e até aula de dança para os filhos. Leonardo e a mulher estão de olho na vaga. A gente tem um respaldo por parte da igreja nesse sentido, e isso logicamente nos tranquiliza mais. Mesmo assim, sobram vagas, falta vocação. Nós vamos checando se aquela pessoa é uma pessoa que tem boas obras na localidade onde ela trabalha. Porque aquilo que ela faz na sua cidade, na sua localidade, na sua igreja, ela vai reproduzir fora. Ricardo e Helder viveram 2 anos na Inglaterra e Escócia. Bastou provar que eram capazes de ensinar o que o brasileiro esbanja: calor humano. Nós somos recebidos realmente com muito amor. As pessoas abrem as casas delas para nós. Eu tive uma experiência de ver que aquilo que nós vivemos aqui no Brasil também pode ser prático em qualquer parte do mundo. E veja daqui a pouco, ginecologistas, obstetras, cirurgiões plásticos são os campeões dos erros médicos em São Paulo. Esperança de paz. Ariel Sharon reconhece pela primeira vez o direito dos palestinos a um Estado independente.
você falando mais e ouvindo melhor. Linhas telefônicas digitais. Brasil Telecom é Brasil. Esse ano o Free Jazz traz uma novidade. O palco Cream, uma mega festa com o melhor da música eletrônica atual. O Express 2 traz a super dançante House Music londrina. Timo Mais vem da Alemanha com seu som progressivo. E o rei das pickups e mestre das viradas, o Funk Soul Brother inglês Fatboy Slim, detona seus big beats. A gente se encontra no Cream. Faculdade F. Faculdade de Senac, senhor. Mais alto. Faculdade de Senac, senhor. Mais alto. Faculdade de Senac, senhor. Nesse mané. Já sabe, faculdade de Senac. Mais alto. Faculdade é Senac, senhor. Faculdade é Senac, a estação do saber. O que mais se usa num lugar onde se cria é papel. Só que ninguém presta a menor atenção. É tudo branquinho. Mas será que é tudo igual? É tudo igual. Na hora de apresentar os trabalhos, ninguém vê nenhuma diferença? Nenhuma diferença? Existe papel e existe reporte. A marca do papel. Quando é reporte, tudo fica mais nítido. Se não é reporte, não parece e não é. Porque a diferença, todo mundo vê. Lanchas, veleiros, equipamentos náuticos, mergulho e muito lazer. Venha ao maior salão náutico da América Latina, São Paulo Boat Show, de 16 a 21 de outubro, das 14 às 22 horas, no Expo Center Norte. Copa Mercosul, nesta quarta, um jogo decisivo, Vélez Sarsfield e São Paulo, o tricolor defendendo a liderança em busca de uma vaga para as quartas de final. Vélez Sarsfield e São Paulo, um jogo de vida ou morte, ao vivo, nesta quarta, depois de O Clone, Futebol 2001. Depois do presidente americano George Bush e do primeiro-ministro britânico Tony Blair, hoje foi a vez do próprio Ariel Sharon, primeiro-ministro de Israel, dizer que aceitaria a criação de um Estado palestino. Em declarações veiculadas pela rádio israelense, Sharon ressaltou que isso só seria possível se a segurança de Israel fosse assegurada. Vinda do homem tido como o inimigo número 1 dos palestinos, a declaração é encorajadora. Desde que Ariel Sharon tomou o poder em Israel, o conflito com os palestinos se agravou consideravelmente. Sharon é apontado até como pivô da nova intifada. Mas agora, o primeiro-ministro diz que estaria disposto a retomar conversações de paz com os palestinos, desde que o frágil cessar-fogo durasse pelo menos 48 horas. Para Ariel Sharon, um Estado palestino seria desmilitarizado, com uma força policial e cercado de tropas israelenses. No passado, Sharon já admitiu a criação de um Estado palestino, mas em termos considerados inaceitáveis por Yasser Arafat. Desde os atentados em Nova York e Washington, George Bush e Tony Blair também manifestaram apoio à criação de um Estado palestino. Sharon chegou a abrir uma crise com os Estados Unidos ao afirmar que os americanos estavam tentando apaziguar os árabes na luta contra o terrorismo, mas recuou ao ser duramente repreendido por Washington. Em outra região de conflito, na Caxemira, indianos e paquistaneses se enfrentaram pelo segundo dia consecutivo. Os dois países também trocaram acusações verbais. A região da Caxemira é disputada pelos dois vizinhos inimigos. De acordo com o Paquistão, 3 civis morreram e 40 ficaram feridos nos combates na fronteira. O governo da Índia diz que suas forças estavam apenas reagindo a incursões de guerrilheiros separatistas. Desde que o Paquistão se aliou aos Estados Unidos na luta contra o terrorismo, a Índia se sente preterida nas relações com Washington. A disputa pela Caxemira assusta tanto quanto os ataques americanos ao Afeganistão. É que Índia e Paquistão têm armas nucleares, como você vai ver com o repórter Luiz Carlos Azenha.
Quando a Índia conquistou a independência 54 anos atrás, surgiu um outro país, o Paquistão. A ideia era concentrar nele a população muçulmana das ex-colônias britânicas. Mas na Caxemira, a fronteira desenhada no mapa nunca se tornou realidade. Tropas da China e do Paquistão ocupam áreas do estado indiano, que tem maioria de população muçulmana. A Índia e o Paquistão já lutaram 3 guerras pelo controle do território. A Índia acusa o Paquistão de ter usado bases no Afeganistão para treinar e infiltrar terroristas que praticam atentados na Caxemira. A disputa pela Caxemira, numa região onde já está acontecendo uma guerra, preocupa analistas porque tanto a Índia quanto o Paquistão têm armas nucleares. E agora vamos falar de saúde. Há 2 semanas, o Jornal da Globo pediu ao telespectador que enviasse para nós casos de mau atendimento em hospitais ou de erros médicos. Hoje, o Conselho de Medicina de São Paulo divulgou um relatório com denúncias de imperícia, despreparo e abusos de médicos no exercício da profissão. Ginecologistas e cirurgiões plásticos lideram as reclamações das vítimas. Muitas vão parar na justiça. Você vai conhecer agora alguns casos impressionantes. Histórias parecidas com as de milhares de outros brasileiros. Assim era o rosto da metalúrgica Rosaura de Lourdes quando procurou o médico para corrigir a adenoide. Por imperícia do cirurgião, a cartilagem do nariz foi rompida e Rosaura tem uma ferida aberta há 4 anos. Ele falou que eu levei pancada. Porque ele não admite o erro dele? Não admite. Rosaura move uma ação indenizatória contra o médico. O caso dela é um entre os 12 mil que chegaram ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo nos últimos 5 anos. Neste ano, as reclamações mais frequentes têm sido contra os cirurgiões plásticos. Mas nos últimos 6 anos, os profissionais mais denunciados foram os obstetras e os ginecologistas, acusados por assédio sexual, por cobrança de valores exorbitantes e principalmente por negligência e imperícia na assistência ao parto. A maior parte das queixas, ela procede em relação ao sistema de saúde como um todo, só que deve ser apurada e verificada em outro fórum, que não o Conselho. Ângela e Flávia foram vítimas de um mesmo médico durante o parto. Ângela conta que foi maltratada, humilhada, agredida. No dia seguinte, teve que retirar o útero. Ele teve que tirar o útero por causa da consequência dos pontos que ele deu e não teve passagem do sangue. O bebê de Flávia ficou com sequelas graves. Ela culpa o médico que demorou para fazer a cesárea. Quando ele veio já era tarde já, né? O quê? O cordão prolapsou e deu falta de ar, né, no nenê. Ele ficou sem respirar lá dentro. O caminho mais rápido para uma denúncia chegar até a justiça é a Associação das Vítimas de Erro Médico. Movemos uma ação civil indenizatória, que é a única forma de você punir o médico nesse país. De cada 10 casos encaminhados à justiça pela Associação das Vítimas de Erros Médicos, 7 resultaram em ganho de causa para as vítimas. O Conselho de Medicina de São Paulo cassou o registro profissional de 41 médicos e outros 120 foram suspensos por algum motivo nos últimos 5 anos. E veja em instantes, a conta de luz vai subir. O governo cobra do consumidor os prejuízos das distribuidoras com o racionamento. Bom para o lojista, bom para o cliente. Um curso ensina como evitar as fraudes com cartões de crédito clonados. Ciência, tecnologia, inovação. Solução para nossos desafios. Alimentar 170 milhões de brasileiros é um desafio e tanto, ninguém duvida. Mas pouca gente percebe que ciência